em vez de adorar o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Nabucodonosor, Belsazar estava adorando os deuses de quê? De ouro, primeiro, de prata, segundo, de cobre, terceiro, de ferro, quarto, de madeira, quinto, e de pedra, 6. O número 6 mostra o ser humano que se levanta contra Deus. O número 6 mostra a rebeldia do ser humano contra Deus. Por isso a estátua que Nabucodonosor mandou construir, no capítulo 3, a estátua todinha de ouro, tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. 60 de altura e 6 de largura. Queridos, o 6 representava o Deus menor de Babilônia. E os 60 representava o Deus maior de Babilônia. E os 600 é o 6 unidade, o 6 dezena e o 6 centena. O 600 representava toda a divindade pagã de Babilônia. 666. Esse número veio de Babilônia, 666. Por isso, lá em Apocalipse 13, o anticristo que se levanta contra Deus e exige que todos recebam o sinal da besta, não podendo nem comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal da besta. O número dele, Apocalipse 13, versos 16 a 18, ali diz, é 666. É um número humano que se levanta contra Deus. 666 significa que a pessoa rejeita Deus como Criador dos céus e da terra. Se depois do número 6 vem o número 7, está tudo ok. Isso é normal. Depois do 6 vem o quê? O 7. E o 7 mostra a Deus como Criador dos céus e da terra. A semana da criação. A assinatura de Deus é o número 7. Mas se depois do número 6 vem outro 6, é uma rejeição de Deus. Se depois do segundo 6 vem outro 6, é uma tríplice rejeição de Deus como Criador dos céus e da terra. A pessoa está dizendo, eu rejeito a semana da criação, eu rejeito que Deus seja Criador dos céus e da terra, eu não me humilho diante dele. Queridos, Satanás, ele criou este número 666 como o número da rebelião contra Deus, e está no Apocalipse também, que representa o poder papal, que quer ser adorado como Deus. Na terra existe um poder que quer ser adorado como Deus. Apocalipse 13, verso 8 diz, todos que habitam na terra adoraram-na. Falando da besta que subiu do mar, o poder papal. Todos na terra, Apocalipse 13, verso 8, adoraram-na. Todas as tribos, nações e línguas, todo aquele que não tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Queridos, mas nós não adoramos poderes humanos, nós só adoramos a Deus, só diante dele curvamos os nossos joelhos. Mas Belsazar, ele insistiu em profanar, adorando 6 deuses, de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, mas não o Deus Criador dos céus e da terra. Agora vejam o verso 5. Na mesma hora em que ele estava bebendo vinho com as suas concubinas, nos vasos sagrados do templo de Jerusalém, apareceu uma mão. Existia um vigia invisível dentro do salão. Existia uma testemunha celestial dentro do salão que ninguém viu, mas Deus estava ali, assistindo todo aquele carnaval, toda aquela promiscuidade, todo aquele insulto. Por isso, Deus se manifestou. Aqui diz o verso 5, na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. O rei viu aquela mão escrevendo na parede. Verso 6, então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Quando os joelhos começam a bater um no outro, é porque a pessoa está tremendo toda, tremendo de medo, de pavor, porque agora apareceu a mão do Deus
Criador dos céus e da terra, escrevendo na parede. E agora o verso 7. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que interpretar será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Por que terceiro? Por que não segundo? Porque segundo era o Belsazar. Quem era o primeiro? Nabonidos, o pai dele, que não gostava de governar. Então, Belsazar era o segundo no reino. Por isso ele disse: quem interpretar será o terceiro. Agora o verso 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, essa era a mãe de Belsazar, não é? A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Existe um homem aqui no teu reino que tem o Espírito Santo. Que diferença faz, meu querido irmão, quando existe numa comunidade alguém que é possuído pelo Espírito Santo? Uma mulher possuída pelo Espírito Santo, um homem possuído pelo Espírito Santo, vivem na terra, mas não são da terra. Amém. Tem os pés na terra, mas a cabeça deles está no céu. A vontade deles é fazer a vontade do Pai que está no céu. Jesus Cristo era possuído pelo Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno, viveu uma vida guiada pelo Espírito Santo, depois foi batizado pelo Espírito Santo quando saiu das águas. Queridos, você, salvo por Jesus Cristo, deve ser uma possessão do Espírito Santo. As pessoas na escola, no trabalho, na comunidade, onde você for, devem olhar para você e dizer: ali está um homem possuído, uma mulher possuída pelo Espírito Santo.